Olá, no programa de hoje, o saldo da COP no Brasil para o enfrentamento às mudanças climáticas. Os principais encaminhamentos do pacote de Belém e da decisão Mutirão. Os avanços na agenda de adaptação e transição energética. Os entraves em relação ao desmatamento e aos combustíveis fósseis. A intensa participação social, o peso de ausências e os desafios que permanecem na cena global. Eu converso com o engenheiro florestal e ex-ministro do Meio Ambiente do governo FHC, José Carlos Carvalho. Bem-vindo, José Carlos, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Mundo Político. Obrigado, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Zé Carlos, a COP30 chegou ao fim com a assinatura do chamado Pacote de Belém, conjunto de documentos aí que compõem, a decisão final da Conferência Climática. E observadores apontam que o compromisso traz avanços em agendas de adaptação e transição energética, mas não combate adequadamente desmatamento e combustíveis fósseis. Qual a sua impressão sobre esse saldo final de uma edição que era tão emblemática, realizada na Amazônia? Para mim, a leitura dos especialistas está correta. Nós conseguimos avançar na temática da adaptação e da transição, até porque essa era uma questão que já estava colocada na agenda da COP30 e, por iniciativa do Brasil, o mutirão, sobretudo visando um esforço de redução do consumo de combustíveis fósseis e de redução do desmatamento, não evoluiu de maneira satisfatória, embora tivesse tido o apoio de mais de 80 nações. É frustrante em alguma medida? Olha, eu acho que é frustrante na medida em que o tema pede urgência. A questão das mudanças climáticas não podem esperar, não precisa mais de consultar os especialistas, os cientistas. Qualquer observador na cena do dia a dia, Rio Grande do Sul, incêndio na Amazônia, no Pantanal e vários outros eventos no exterior demonstram claramente que nós estamos efetivamente com a mudança no clima. Mas o processo de decisão das Nações Unidas, ele não comporta uma agenda de urgência, porque ele é um processo baseado em consenso. Nós tivemos 194 nações durante a COP30 em Belém e, num processo de consenso com esse número de países, é muito difícil você tomar decisões com a celeridade que os problemas exigem. Há um certo esgotamento desse modelo de decisões por consenso dessas grandes conferências, e se isso impõe reformas, por exemplo, nas COPs, e na própria ONU? Olha, eu acho que essa é uma questão que está na ordem do dia, não é recente. O processo de esvaziamento das Nações Unidas já vem de algum tempo. Eu tive a oportunidade de ser o chefe da delegação brasileira na Rio+10, que aconteceu em 2002 em Joanesburgo, e já naquele momento eu criticava o modelo que ainda hoje persiste de obter consensos entre grupos antagônicos. Quando você tem antagonismo, a possibilidade do consenso é praticamente inexistente. De lá para cá, o antagonismo entre os que detêm combustíveis fósseis, aqueles que dependem exclusivamente de combustíveis fósseis, e aqueles que entenderam que é fundamental reduzir o consumo de combustíveis fósseis para atenuar o aquecimento global, ele só acirrou, como ficou demonstrado mais uma vez na COP30. Agora, mesmo com essas dificuldades, um dos objetivos centrais, que era ampliar a responsabilidade dos países ricos com essa conta do clima, nos termos do Acordo de Paris, isso foi alcançado? Olha, eu acho que nós tivemos um avanço, ainda que possa ser considerado pequeno, mas houve um avanço de triplicar o financiamento para mudanças climáticas, para adaptação, fundamentalmente para adaptação, nos países mais pobres. Então, não deixa de ser um ganho. E aí também eu tenho uma visão crítica, Soalheiro. Eu vejo que há uma
questão fundamental a ser examinada, porque você tem os países emergentes que se colocam no bloco dos países subdesenvolvidos e querem ter o mesmo tratamento. E, sinceramente, eu acho que, quando se trata de financiamento, colocar o Brasil, a Índia, a China e a Rússia não podem ser colocados no mesmo patamar dos países mais pobres da África e da Ásia em relação à adaptação. Então, eu acho que isso precisa de ser enfrentado, mas a decisão de triplicar os investimentos em adaptação dos países mais pobres não deixa de ser um avanço obtido na COP30. Na sua leitura, quais foram os principais entraves para que o mapa do caminho, né, que era defendido ali pelo governo brasileiro para iniciar o fim gradual dos combustíveis fósseis, não fosse incluído, né? Assim como qualquer plano global de se zerar o desmatamento? Bom, é preciso entender um pouco o funcionamento das Assembleias das Nações Unidas. A COP é convocada com base numa agenda pré-aprovada. E, na verdade, o mapa do caminho ele não constava da agenda. Então, isso reforçou a posição de quem era contra. Então, como ele não estava na agenda de convocação da COP, ele, em tese, não era matéria a ser deliberada na COP30. Eu acho que o grande avanço que o Brasil obteve, graças à experiência do embaixador André Corrêa do Lago, que ainda na fase mais jovem participou comigo da Conferência de Joanesburgo, em 2002. Tinha todo um histórico, então, tem um né? histórico, foi embaixador na Índia, foi embaixador nas Nações Unidas, é um diplomata brasileiro hoje dos mais experientes. Ele conseguiu, extra-agenda, introduzir o mapa do caminho, que foi, no meu entendimento, por si só, uma conquista muito importante. E é preciso também mencionar que o mandato do presidente da COP30 não terminou com o final da COP. Ele tem um ano, ele vai até a próxima COP de 2026, que será realizada na Turquia, com uma conferência intermediária em Bonn, em maio, provavelmente. E ele vai continuar botando isso na agenda. Então, é um grande ganho essa questão do mapa do caminho ter entrado e o mutirão das nações no debate, ainda que não estivesse incluído na agenda convocatória da COP30 que nós realizamos em Belém. É uma COP com resultados, então, mais efetivos que as edições recentes. Sem nenhuma dúvida. Praticamente as COPs que tiveram localização no Egito, nos Emirados Árabes Unidos e no Azerbaijão, as três últimas, elas não saíram do lugar, né? Até porque foram realizadas em países com forte influência de lideranças políticas ligadas ao petróleo. No nosso caso, nós ainda tivemos uma outra adversidade, que foi a deliberada ausência dos Estados Unidos. Há uma figura que muito simbólica, em plena COP, o Trump recebeu com pompas e circunstâncias o príncipe da Arábia Saudita, que é o país petroleiro mais importante do mundo. Então, isso demonstra a dificuldade da correlação de forças no plano internacional que a gente enfrenta para encaminhar a solução desse problema. Como essa postura, né, do governo dos Estados Unidos impacta as tratativas gerais de cooperação internacional em relação às mudanças climáticas? Olha, eu acho que você coloca uma questão importantíssima que merece uma reflexão um pouco para mais além da conferência. Porque nós estamos vivendo um momento de profundas transformações geopolíticas da história desde a segunda pós-guerra. A posição unilateralista dos Estados Unidos como maior potência econômica e militar do mundo está alterando de maneira muito visceral o modelo do multilateralismo que tinha nascido, né, através de Franklin Roosevelt na segunda pós-guerra, com a criação das Nações Unidas, com a substituição da Liga das Nações pelas Nações Unidas. E também, num outro ponto, que é em relativo aos mecanismos financeiros,
o acordo de Bretton Woods, que levou à criação do FMI, do novo sistema financeiro, também está em fase de esgotamento com as novas posições adotadas pelos Estados Unidos. Então, nós vivemos um contexto geopolítico que também é um ponto que atrapalha a construção de soluções participativas e colegiadas. O Fundo Florestas Tropicais para Sempre, Zé Carlos, né, que foi uma iniciativa aí idealizada e lançada pelo Brasil. A seu ver, ele tem metas viáveis para a captação de recursos públicos e privados? Olha, eu coloco o TFFF, né, como se diz na abreviatura em inglês, como uma das maiores conquistas que nós tivemos na COP, do ponto de vista prático, de coisas que vêm para funcionar. É um fundo que não é um fundo para doação, ele é um fundo que vai remunerar o capital que foi investido nele, evidentemente que com remuneração moderada, não é? E vai poder receber por conta disso recursos de nações, recursos públicos e de grandes corporações privadas que poderão aplicar no fundo e ser remuneradas por isso. Então, eu acho que isso foi uma grande conquista. O fundo prevê um primeiro aporte de 25 bilhões, já decolou com mais de 5 bilhões durante a COP, e certamente eu acho que esse vai ser um mecanismo financeiro para beneficiar os países que têm florestas tropicais, entre eles o Brasil. Mas eu só quero fazer um registro. A questão crucial das mudanças de clima é combustível fóssil. Nós não podemos tirar o foco de combustível fóssil achando que conservar as florestas tropicais vai ser suficiente para minorar o problema. Sobre as florestas tropicais, né, até o chanceler alemão que tinha feito críticas, né, a Belém ao retornar da COP, acabou se encontrando com o presidente Lula numa reunião do G20 e depois anunciou um aporte, né, nesse fundo. Ele anunciou um aporte de 1 bilhão de euros, é um aporte substantivo. Pois tentativa de limpar a barra com o Brasil, será? É possível fazer a leitura dessa doação como um pedido de desculpas. Pois é. Sobre combustíveis fósseis, pouco antes da COP, houve autorização, né, aqui no Brasil, para prospecção de petróleo lá na foz do Amazonas. É um contrassenso? Soaleiro, esse é um ponto que requer uma avaliação mais sofisticada, no meu entendimento. Porque petróleo para o Brasil, explorar ou não explorar a margem equatorial, não é um problema. Ele é um dilema, mais do que um problema. Porque o Brasil, além de ter o maior ativo ambiental do mundo, as maiores florestas tropicais do mundo ainda estão no nosso território, a maior reserva de água doce do mundo estão no nosso território, né? A maior riqueza de biodiversidade do planeta está no nosso território. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer que o Brasil é o 8º país petroleiro do mundo. Então, os interesses que existem no Brasil em torno do petróleo também são poderosos. E eu acho o seguinte, para dar uma resposta, para não ficar em cima do muro. Idealmente, eu não faria. Mas com base na realidade em que todos os países recusam a reduzir a exploração e a transformação do petróleo, eu acho que o Brasil ficaria numa situação desvantajosa se não desse esse passo, esperando que ele seja dado com toda a responsabilidade ambiental possível, como o IBAMA vem exigindo. Todas as críticas que se fizeram ao IBAMA foi porque o IBAMA não deu uma licença de forma imediata. De forma imediata. Porque o IBAMA não deu uma licença sem examinar percussientemente os impactos possíveis. E depois que tudo isso foi equacionado,
A licença foi dada num contexto em que o mundo insiste em continuar usando petróleo. Até porque é um dado para o nosso telespectador entender, ainda hoje, 75% da matriz energética mundial é baseada em petróleo e carvão mineral. 75% da matriz energética do mundo é baseada em combustíveis fósseis. Falando no Rio Amazonas, a participação indígena na COP chamou bastante atenção. Mais de 3 mil indígenas, 900 deles na Zona Azul, marcaram presença, levaram ali seus recados. E você, Zé Carlos, acompanhou, uma expedição da Fundação Amazônia Sustentável pelo Rio Amazonas, com ali lideranças comunitárias. Quais trocas essa experiência proporcionou para todos os participantes dessa expedição? Olha, essa expedição foi uma das coisas mais fenomenais que aconteceu comigo, mesmo nos meus 73 anos, com uma quilometragem rodada na minha área. Foi uma experiência muito exitosa e fascinante. Primeiro porque a Fundação Amazônia Sustentável, que é a principal entidade que lida hoje com o tema da floresta na Amazônia e com os povos da floresta, porque a gente olha a floresta amazônica e se esquece que existe um povo que mora lá, né? A gente olha pensando que só tem árvore. E em razão disso, com o apoio da Fundação Dom Cabral, foi feito um trabalho com mais de 100 comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, pescadores, e que foram um trabalho de capacitação, de treinamento e de formação de lideranças. No contexto desse trabalho, foram selecionados as lideranças que mais se evidenciaram, e esse pessoal foi convidado para participar de uma pré-COP, que começou no dia 5 e navegou de Manaus até Belém. E durante esse percurso, um barco, um grande catamarã, foi adaptado para funcionar como um hotel, né, com leitos para 230 pessoas, auditório, recepção, refeitório, restaurante. Então, nós navegamos com o apoio dos técnicos e especialistas da Fundação Dom Cabral, continuando o esforço de capacitação para que essas lideranças chegassem em Belém sabendo exatamente para onde eles estavam indo e qual poderia ser o papel deles naquele contexto. Apesar de alguns protestos, de indígenas que aconteceram, você avalia que a participação geral deles foi positiva? Olha, eu acho, certamente, o pessoal que navegou no nosso chamado Banzeiro da Esperança, porque para o amazônida, banzeiro é o balanço da água, né? Diferente para nós aqui, que costumamos chamar uma coisa mal feita de banzeiro, né? Estava um banzeiro danado. Lá não, banzeiro lá é aquilo que o barco faz como natureza das águas. Então, o nosso Banzeiro da Esperança chegaram lá preparados, aproveitaram, porque eles tiveram mais chance de aproveitar, porque eles receberam um treinamento, então, de aproveitar, de compreender, de entender, e mesmo as demais outras nações indígenas, com 900 participantes diretamente na Zona Azul, isso nunca aconteceu. Em nenhuma COP do mundo, as populações originárias, ainda naqueles países que existem, tiveram qualquer representação numa conferência das Nações Unidas. Isso aconteceu em Belém. De forma inédita, então, Sem dúvida. Nesse grau de participação. Um tema atrelado à COP com o qual você trabalha há bastante tempo, José Carlos, é a reconfiguração dos modelos de produção e consumo da economia. Em que nível o Brasil, em especial, se encontra nesse processo? Olha, essa é uma questão que faz parte do meu repertório, Soalho. Porque eu creio, com todo o meu trabalho ao longo desses anos, que sem mudança nos modelos de produção e consumo da economia moderna, não há solução.
Essa é a questão. Não é possível, né, você continuar resolvendo os problemas que nós precisamos de resolver, incluindo as mudanças de clima, porque a mudança de clima ganhou um protagonismo muito grande, mas existem duas outras agendas fundamentais para a sobrevivência da humanidade que ficaram em plano secundário, que é a agenda da água e a agenda da biodiversidade. Nós estamos enfrentando um problema no mundo com redução de água, estamos enfrentando problemas no mundo com perda de biodiversidade, com extinção de plantas, de animais, em várias regiões do planeta. E os padrões de produção e consumo, você precisa de mudar os padrões de produção para adotar tecnologias poupadoras de recursos naturais e modelos de consumo mais amigáveis com a natureza, né? Hoje, por exemplo, a substituição do vidro pelo plástico mudou os padrões de consumo e representa um dos maiores problemas de poluição dos oceanos, que não está frequentemente colocado na nossa agenda. Então, acho que é fundamental investir nas mudanças dos modelos de produção e consumo. Isso pressupõe fazer a transição ecológica, isso pressupõe fazer a transição da economia. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, se emocionou, Zé Carlos, ao ser aplaudida de pé na sessão plenária de encerramento da COP. Admitiu ali que sonhava com mais resultados, mas voltou a defender um plano, né, para superar a dependência dos combustíveis fósseis em todo o mundo. Quais contribuições o Brasil ainda pode dar à frente dessa causa? Olha, o Brasil pode dar uma grande contribuição porque, além de liderança política, em razão da nossa matriz energética, o Brasil também tem liderança moral para liderar um processo de transição e de transformação. Porque nós temos a matriz energética mais limpa, sobretudo porque a nossa energia é basicamente baseada, a energia doméstica e industrial, em fonte hídrica, que são as hidroeletricidade, as grandes usinas hidrelétricas. Nós desenvolvemos, avançamos como poucos em energia solar e em energia fotovoltaica, energia eólica. E temos todas as condições para avançar ainda mais em biomassa. O Brasil adiciona 25% de álcool de cana na gasolina e já adiciona biodiesel no óleo diesel, reduzindo o potencial poluidor do setor de transporte. E podemos fazer isso crescentemente. Então, nós temos liderança política e moral para liderar a transição, razão pela qual a ministra Marina Silva, pelo seu histórico, pela sua história, reúne todas as condições para ser a cara das mudanças. Para fechar a nossa conversa, Zé Carlos, um estudo realizado pelo TCU aponta que mais de 90 países não sabem quanto investem em mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E no Brasil, 17 de 24 capitais analisadas não estão se preparando até o momento para se recuperar de desastres causados por mudanças no clima. O que isso indica sobre desafios globais e locais que permanecem para os próximos anos? Esse levantamento do TCU revela a importância do esforço de transição e, mais ainda, a importância do esforço de adaptação às mudanças de clima. Porque o momento da mitigação praticamente acabou. O 1,5 que era esperado para o fim do século, 1,5 graus acima até o fim do século, já aconteceu agora. Então, é possível que chegue a 2,5. Então, isso representa que o esforço de adaptação vai ser enorme. E o esforço de adaptação é caro, né? Então, eu acho que, com o avanço do tema da adaptação na COP30, isso vai ganhar mais relevo, né? E, certamente, nós vamos ter que fazer um esforço de adaptação grande. Até porque o processo de ocupação territorial, a gente não inclui a dimensão territorial no processo de planejamento, principalmente na expansão urbana,
no Brasil e no mundo inteiro, né? E o que ocorre hoje é frequente, vocês noticiarem, a mídia toda, né? Que Vilarinho, outros bairros de Belo Horizonte, Venda Nova, estão inundados, e normalmente a mensagem que passa é a seguinte: as águas invadiram as casas. É uma mensagem errada, porque foram as casas que invadiram o espaço das águas, por falta de planejamento urbano, por erro de planejamento urbano. Então, isso tudo tem a ver com adaptação daqui para frente. E é caro, porque vai ter que reassentar famílias. As tais cidades resilientes, né? Exatamente. Que daria outra entrevista. Outra entrevista. Já fizemos, inclusive, com um biólogo aqui, o Thiago Metzger, que é um biólogo sim, mineiro. excelente. Pois é, grande profissional. Já esteve com a gente aqui. Mas, Carlos, muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, sempre rica, e que a gente, né, possa testemunhar nos próximos anos avanços dessa agenda ambiental. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês novamente, e sou um admirador do trabalho que vocês realizam aqui no Mundo Político. Muito obrigado. Muito grato. Eu conversei com o engenheiro florestal e ex-ministro do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho. Falamos sobre o saldo da recém-encerrada COP30 no Brasil para as políticas de enfrentamento às mudanças climáticas, os avanços alcançados e os principais desafios no horizonte. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.